Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 6 de novembro de 2024, uma quarta-feira, são 20 horas e 4 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo o nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas, e nós estamos localizados, estamos transmitindo esse nosso encontro de estudos da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Nós estamos estudando no referido livro a segunda parte das manifestações espíritas, o seu capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. O Celso acaba de entrar conosco. Bem-vindo, Celso. Boa noite, Luiz. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Boa noite, Celso. Se não me falha a memória, eu não anotei aqui, foi uma falha minha. Nós estamos no item 53, é isso? Está correto, Poxa, Alexandre? você me pegou porque eu também não anotei. Mas é isso mesmo, eu acho que é isso mesmo. O 52 é que deu início nesse capítulo, e nós estamos no 53, mas vamos fazer o seguinte, vamos reler o 52, não é isso? Capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Excluída a interpretação materialista, ao mesmo tempo rejeitada pela razão e pelos fatos, resta apenas saber se a alma após a morte pode manifestar-se aos vivos. Ele está chamando aqui de vivos encarnados, né? E apenas para fazer essa diferença entre espíritos e alma, né? Mas todos são vivos, né? Todos estão vivos, não existe nenhum morto nessa situação, né? Assim reduzida à sua mais simples expressão, torna-se a questão bastante fácil. Poderíamos perguntar primeiro por que motivo os seres inteligentes, que de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio? O simples raciocínio mostra que isto nada tem de impossível, o que já é alguma coisa. Essa crença, aliás, tem a seu favor a aceitação de todos os povos, pois a encontramos em toda parte e em todas as épocas. Ora, uma intuição não poderia ser tão generalizada, intuição, pensamento nosso, pensamento íntimo de cada um, né? Isso que é uma intuição, só para fazer a diferença, porque muitos centros espíritas dizem que recebem intuição dos espíritos, né? O que é uma afirmação completamente equivocada. Os espíritos inspiram, e o homem tem um pensamento íntimo que é a sua intuição. Então, uma intuição não poderia ser tão generalizada, nem sobreviver através dos tempos, sem ter alguma razão. Ela é ainda sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e dos pais da Igreja, e foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la ao campo das superstições. Se estamos, pois, em erro, essas autoridades também estão, mas estas são apenas considerações lógicas. Uma causa, acima de tudo, contribui para fortalecer a dúvida numa época tão positiva como a nossa, em que tudo se quer conhecer, onde se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. A ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais podem manifestar-se. Conquistado esse conhecimento, o fato das manifestações nada apresenta de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. Uma vez estabelecidas as leis, passa a ser uma manifestação natural desses seres que, apesar de não terem corpos, estão entre nós, vivem entre nós, no espaço e ombreiam com o homem aqui na Terra e podem manifestar-se, porque são seres inteligentes. Não é? São seres inteligentes como qualquer um de nós. São seres que não perdem a sua inteligência, apesar de perderem o corpo físico. Pelo contrário,
Ele perde o seu corpo físico, mas mantém a integralidade do seu ser. Sentimentos, inteligência, o pensamento e tudo que é atributo do espírito. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, a princípio, incompreensível o fenômeno das manifestações. A ideia que se tinha dos espíritos qual era? Se ele cometeu algum equívoco muito grande, um erro muito grande, ele está condenado ao fogo do inferno. Fica restrito àquele lugar e não pode manifestar-se. Ele está condenado e vai sofrer eternamente. Portanto, não há como ele manifestar-se entre nós e em lugar nenhum. Tá bem? E o contrário também é verdadeiro. Aquele que foi bonzinho e tal, que foi para o céu, ele fica lá em contemplação e não se aproxima do homem, porque ele está muito acima do homem, ele é um anjo. Não é? E essa é a ideia que se divulgava e que se tinha até o surgimento da doutrina dos espíritos, a 18 de abril de 1857, quando os espíritos superiores vieram e ensinaram. Não é assim. Não é assim que acontece. O espírito não está localizado, nem circunscrito a lugar nenhum. Ele fica livre, aguardando uma nova encarnação. Isso que é um espírito em estado de erraticidade. Pois não, Alexandre? Me ocorreu agora, em cima da tua fala, me ocorreu aquela frase feita de que a ignorância é uma bênção. Aí eu fico pensando se essa frase realmente ela faz sentido em certas situações, se a ignorância de fato é uma bênção. Tem horas que a ignorância não é uma bênção, né? Justamente pela simples questão de nós compreendermos como é a realidade espiritual e consideramos isso como realidade, como fato, como lógica, como razão, e levamos muitas vezes em consideração a ignorância das pessoas sobre isso. E aí é que entra a questão da ignorância, se ela é uma bênção ou se ela não é uma bênção. Eu acho que não é uma bênção nesse caso, né? Porque a ausência de conhecimento da realidade espiritual faz com que haja essa situação toda que a gente vive nesse mundo, né? E realmente é impressionante o número, né, Luiz, que a gente tem de pessoas ignorantes sobre esse tema, né? Que desconhecem a realidade espiritual, né? Sem dúvida. A gente sabe que tem muita gente que se aproxima da espiritualidade, e já é um passo, e já é um passo muito importante, diga-se de passagem. Mas a grande, imensa maioria não tem noção mínima da realidade espiritual, né? E é uma pena porque Kardec tem uma frase que ilustra bem aquilo que você está falando. Ele diz assim, a noção, ou melhor, o conhecimento que o homem tem a respeito das coisas espirituais faz com que ele possa ter uma fé inabalável no futuro. E o desconhecimento cria esta situação em que se vê na maioria dos homens, que é o inverso disso. A dúvida sobre o futuro, sobre o que vai acontecer depois da morte, sobre a situação, a sorte, a situação que cada um vai ter depois da morte, né, uma vez que eles não têm conhecimento nenhum a esse respeito, o que é lastimável. Porque o conhecimento... O próprio pavor, né? Sim, cria medo, né? Cria um medo muito grande, o medo do futuro, né? Ao passo que o conhecimento estabelece uma segurança muito grande para quem tem esse conhecimento, uma fé muito grande no futuro. Né? E para ter felicidade aqui neste mundo, os espíritos estabelecem como regra o seguinte: a posse do necessário, né? A consciência tranquila e a fé no futuro. Quando Kardec faz essa pergunta, né, o que seria para o homem, como seria, ou o que ele precisaria para ser feliz nesse mundo? Ele responde, os espíritos superiores respondem o seguinte: a posse do necessário, não responde a posse da riqueza, não. A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. O homem que reúne essas três coisas,
ele pode ser o homem mais miserável do mundo do ponto de vista financeiro. Ele vai ser feliz, porque ele tem tranquilidade. Ele tem a tranquilidade necessária para superar as vicissitudes da vida, aprender com elas, ter resignação diante dessas vicissitudes e tocar a sua vida para frente e aguardar resignadamente o final dessa jornada, que é muito, vamos dizer assim, a gente poderia chamar de difícil para o espírito, grosseira para o espírito, porque é uma situação completamente adversa. O espírito não é para estar encarnado. A encarnação é um incidente. Incidente é aquilo que tira alguma coisa da normalidade, aquilo que foge da normalidade. É um incidente na vida do espírito, a encarnação. Não é? O normal para o espírito, a normalidade, é estar em estado de erraticidade. Ou melhor, o ideal seria estar vivendo somente como espírito. Mas como isso não é possível para espíritos como nós, imperfeitos, nós ficamos muito bem, nos sentimos muito bem em estado de erraticidade, aguardando uma nova encarnação. Mas depois temos que passar pelas encarnações para poder progredir. Mas é um incidente, não é agradável para o espírito estar encarnado. É como se fosse uma verdadeira prisão, como uma pessoa que está encarcerada, a mesma coisa. Não sei se vocês já tiveram num presídio, eu já estive várias vezes fazendo palestra aqui no presídio de Jaú, não é? E uma vez eu entrei na cela para ver como é que era, e a porta da cela estava aberta. Vocês imaginam, eu me senti muito mal dentro daquele lugar, muito mal mesmo. E era uma cela relativamente grande e tal, né? Foi um momento que eu estava aguardando o carcereiro abrir a porta para me poder sair do presídio, para poder ir embora. Tinha acabado a palestra e eu entrei ali para perceber como é que era, como é que esse pessoal se sente aqui dentro, que é uma cela onde o pessoal fica aguardando a diretora do presídio destinar o preso, conforme o crime que ele comete, destina para determinados lugares dentro da cadeia, né, para ele ficar junto com aqueles que cometeram crimes semelhantes. Eu entrei ali para ver como é que era. É terrível, né? É mais ou menos assim que o espírito se sente quando está encarnado. É muito ruim para o espírito. Estar encarnado é muito ruim. Por isso que os espíritos dizem que é egoísmo da nossa parte querer reter no corpo físico uma pessoa que a gente ama. Seja um filho, seja uma esposa, seja um marido, seja uma mãe, o pai, seja lá quem for, né? Porque ele já passou pela feira da encarnação, pelas vicissitudes de uma encarnação, né? E ele ganhou o direito de entrar em estado de liberdade. A liberdade provisória, a gente sabe, né, que é liberdade provisória, né? Não tem tornozeleira como tem aqui no nosso mundo, mas é uma liberdade provisória, porque ele vai ter que reencarnar novamente, mas vai reencarnar numa situação melhor, né? Então, reter alguém encarnar num corpo físico é egoísmo da nossa parte. Nós temos que aprender e entender o seguinte: o estado normal do espírito é sem o corpo físico. O normal dele é sem esta carcaça que nós carregamos, essa roupa pesada que nós carregamos e arrastamos aí por uma encarnação inteira, não é? 70, 80, 90, 100 anos para alguns, até mais para alguns, né? O que é muito difícil para o espírito. Mas, de qualquer forma, o conhecimento é fundamental. Eu sei que não faz parte do que você está falando agora no estudo, mas só um outro fato também está associado a... Tudo acaba sempre estando associado, né? Mas justamente pela ignorância, né, ou pela falta de conhecimento ou de esclarecimento, se as pessoas elas se atentassem a um ponto, que o sonho, o dito sonho, né, quando do descanso do corpo físico, nada mais é do que uma continuidade do que nós estamos vivendo aqui encarnados, só que de outra forma. Evidente, quando eu falo continuidade, é uma atividade, é um ato contínuo do espírito, ou seja, saímos do estado aqui de vigília
e entramos na erraticidade. Né? Encarnados, entramos na erraticidade. E nos comunicamos, né, com todos os que nos dizem respeito. Se as pessoas soubessem disso, que é uma atividade, que é uma continuidade, isso me lembra também um outro fato do livro dos Espíritos, a questão dos espíritos superiores, que por missão se predispõem a virem a encarnarem sem a necessidade, por óbvio. Isso conta lá no capítulo sobre Júpiter, que eles vêm para cá justamente porque em missão eles sabem que à noite, ao longo do sonho, eles vão conseguir reencontrar-se com os seus lá em Júpiter. Então isso é fantástico, né? Quer dizer, se as pessoas conhecessem um pouco, compreendessem um pouco isso, qual seria fácil, né? Seria mais fácil, mais tranquilo, como você acabou de falar, não seria tão tortuoso, né? Mais fácil de compreender. Não, mais fácil de compreender, é necessário mesmo. Quem quiser ter uma noção melhor daquilo que o Alexandre acabou de falar, leia a Revista Espírita de 1858, onde ele descreve a vida em Júpiter. Leia lá. E você só errou numa coisa, o sonho, não é continuidade da vida material, é continuidade da vida espiritual. Desculpa, se eu falei material, me perdoe. Você falou continuidade dessa vida aqui. Na realidade, é continuidade da vida espiritual. Os espíritos, os espíritos mais evoluídos, os que têm um pouco mais de progresso e que vêm em missão para o nosso mundo, eles aceitam encarnarem aqui porque vão ter lá 7, 8 horas, 9 horas, onde eles vão retemperar-se, encontrando com aqueles que são do mesmo nível espiritual dele. Senão não aceitariam, não. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna, a princípio, incompreensível o fenômeno das manifestações. Elas não podem ocorrer sem a ação do espírito sobre a matéria. Por isso, os que consideram o espírito completamente desprovidos de matéria perguntam, com aparente razão, como pode ele agir materialmente. E realmente ele está desprovido. Como o espírito não é matéria, o espírito é incorpóreo, a gente não pode chamar de imaterial. Porque se fosse imaterial, ele seria o nada. Não é? Porque a gente só concebe as coisas porque consegue tocar, pesar e medir. Matéria. Não é? Então, ele não é imaterial, ele é incorpóreo. Então, se ele é incorpóreo, se ele não é matéria, como é que ele pode agir sobre a matéria? Daí nós temos que estudar e aprender como os espíritos utilizam o seu perispírito. Aí que entra o perispírito, uma ferramenta essencial para todos os espíritos, inclusive para os espíritos mais evoluídos, para aqueles que alcançaram lá o máximo da evolução permitida para um espírito. Todos têm perispírito, porque precisam desse perispírito como uma ferramenta para agir sobre a matéria. Mesmo os espíritos puros, os chamados espíritos puros. Não é lá na questão 100 e seguinte do Livro dos Espíritos, onde ele vai tratar da escala espírita, fundamental que se conheça também, sobre essa matéria. Porque o espírito não é uma abstração, mas um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado é a alma do corpo. Quando o deixa pela morte, não sai desprovido de qualquer envoltório. Todos eles nos dizem, os espíritos, que conservam a forma humana, e com efeito, quando nos aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos, embora os espíritos nunca apareçam para nós exatamente como eles eram quando estavam encarnados. Eles aparecem, surgem para nós em sonho, ou então para o vidente, quando ele tem uma vidência, com uma forma semelhante à que ele tinha. Porque a forma humana exatamente não é essa que nós conhecemos. Basta estudar o Livro dos Espíritos que vocês vão saber disso. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, nós sabemos que o universo é habitado. Um dos poucos planetas que nós conhecemos, que a nossa ciência conhece,
e que dispõe de oxigênio para viver, para um ser terráqueo viver, é o nosso planeta. Eles já encontraram outro que é muito maior que o nosso e parece que tem oxigênio lá e tal, mas não, ainda é especulação. Ele tem algum conhecimento a esse respeito. Como existem outros seres encarnados em outros planetas, que tipo de corpo ou órgãos tem esses seres para poderem viver num outro planeta onde a atmosfera é feita de, sei lá, enxofre, hidrogênio, que para nós seria mortífero, para nós seria a declaração de execução, né? Nós estaríamos mortos no mesmo momento. Então, a gente sabe que o corpo, ele é semelhante ao perispírito, mas não é exatamente a aparência humana que se quer fazer, comparar inclusive com o Criador. Quando os profetas, os que iniciaram as Escrituras Sagradas, descreveram o homem como a semelhança de Deus, é a semelhança espiritual e não física. Semelhança espiritual e não física. É preciso quebrar esse paradigma para que nós possamos entender como os espíritos agem sobre a matéria. Então, não é da mesma maneira, ou exatamente da mesma maneira que um espírito era, que ele vai aparecer para um outro ser encarnado, ou durante o sonho, ou durante uma vidência. Normalmente, meu pai, sonhei com meu pai, ele estava muito bonito, muito mais jovem, com uma aparência jovial, com alegre e tal, né? Normalmente é essa descrição que as pessoas dão de outros seres encarnados que eles têm contato durante o sonho ou pela vidência. E, aliás, eu sonhei com um tio meu muito querido, ele me pegou no colo quando eu nasci, já desencarnou uns 10, 12 anos atrás, talvez até um pouco mais, meu tio Sinésio Tolizano, irmão da minha mãe. Eu sonhei com ele, estava esbelto, bonito, com uma roupa muito elegante. Eu abracei ele com uma saudade danada, né? Abracei ele e tal. Chamei ele como eu chamava quando era criança, de Cuné. Esse é o apelido que eu dei para ele quando eu era um bebezinho, dois aninhos de idade, um aninho e pouco. Comecei a falar, eu gostava muito dele, ficava muito junto dele. Eu sonhei com esse meu tio, mas ele não tinha a mesma aparência que ele tinha quando estava encarnado. Eu sabia que era ele, era semelhante à aparência dele, né? Abracei, beijei ele e tal, sabia que era ele e tudo, mas uma aparência muito mais bonita, muito mais elegante, muito mais jovial. É assim que os espíritos se demonstram aos encarnados que lhe conheceram durante a encarnação. Observemos-los atentamente no momento em que acabavam de deixar a vida. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, porque nós comentamos coisas aqui que podem suscitar dúvidas aos nossos irmãos, mas parece que não tem nada não. Eu vou ler a frase anterior para dar sentido para o nosso raciocínio. Todos eles nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando aparecem, é sob essa forma que os reconhecemos. Observemos-los atentamente no momento em que acabavam. Desculpa, eu vou ler novamente que eu li errado. Observamos-los, que ele, Kardec, observou atentamente no momento em que acabavam de deixar a vida, acabavam de desencarnar. Acham-se perturbados, tudo para eles é confuso. Vem o próprio corpo, perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte. Por outro lado, veem a si mesmo e se sentem vivos. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertencia e não compreende como possam estar separados. Eu tenho um relato vou fazer esse relato aqui para ilustrar aquilo que ele está falando aqui, de um primo da minha mãe. Eu considerava meu primo também, considerava uma pessoa muito querida, chamava-se Hélio, essa pessoa. E o Hélio, ele começou a frequentar a Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro, e o Hélio
frequentou durante uns 40 anos, mais ou menos, a sociedade, e num determinado momento ele contou uma experiência que ele teve durante a noite. Umas 3 da manhã, 2, 3 ou 4 da manhã, ele levanta da cama, vai até a penteadeira. Naquela época os quartos dos casais tinham um móvel chamado penteadeira, onde a mulher se sentava para se maquiar, passar batom, pentear o cabelo e tal. Hoje não existe mais, né? Mas naquela época havia, fazia parte do conjunto do quarto do casal. Ele vai até a penteadeira, se senta, se olha no espelho, e quando ele se vira para observar a cama, ele estava deitado lá. Ele estava lá dormindo. Então ele ficou apavorado e voltou rapidamente para o corpo. Ele falou, eu não sabia o que fazer. Né? Então, o que ele está relatando aqui é isso que acontece, ou aproximadamente isso que acontece quando nós desencarnamos. Muitas vezes não nos damos conta da realidade. Observamos aquele corpo, é o nosso corpo, nós o reconhecemos, mas, espera aí, eu não estou morto, eu estou vivo. Né? Não tem nada a ver com aquele troço lá. Aquilo ali não é eu. Ou eu acho que não é, sei lá, fica confuso. Né? O espírito se sente confuso nesse momento. E ele, como ele diz aqui, e não compreende como possa estar separado. O corpo está ali desencarnado. Ele está aqui vivo, se sentindo bem, tendo todas as sensações que ele tinha quando estava encarnado. Como é que eu posso estar morto? Né? Luiz, essa sensação, ela se dá, uma dúvida que eu tenho aí, essa sensação, né, de ter desencarnado e ver o corpo e achar que não morreu, que não desencarnou, isso permanece por um longo período ou isso pode ser considerado como durante esse pequeno período aí até uma compreensão melhor por parte do espírito sobre a sua nova realidade? Tá. Kardec, os espíritos superiores explicam o seguinte, que depende muito do grau de materialização do espírito. Se o espírito levou uma vida toda voltada para a sensualidade do corpo, ele fica muito mais tempo ligado ao corpo e leva muito mais tempo para se separar do corpo. Não se esqueçam que ao encarnar, o espírito se liga ao corpo, o perispírito se liga ao corpo, molécula a molécula. Então, a ligação é muito forte. A ligação perispírito-corpo é muito forte. O que acontece ao longo da nossa encarnação? Nós vamos nos desligando molécula a molécula, até atingir um momento em que o corpo não serve mais para a moradia do espírito, ele falece do ponto de vista da sua vitalidade, ele perde a vitalidade, o corpo morre, né? Acontece lá o fenômeno biológico chamado de morte, e o espírito se desliga. Esse desligamento do espírito do corpo, do perispírito do corpo, porque o espírito não está ligado ao corpo. Ele está ligado ao corpo através do perispírito. Né? Se essa ligação ela for muito forte, devido ao fato do espírito ter levado uma vida toda sensual, ele vai demorar muito mais tempo esse desligamento. Se esse desligamento se deu ao longo da vida de uma forma natural, e ele procurou levar uma vida mais voltada para a espiritualidade, o seu desligamento vai ser mais natural e muito mais facilitado. Os espíritos chegam a ensinar que há espíritos que no momento do seu desencarne, antes do último suspiro do corpo, já estavam desligados. Há um companheiro de Kardec que frequentava a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele é evocado no momento da morte. Dá comunicação, se manifesta, dá uma comunicação como se fosse um espírito desencarnado há muito tempo. E há outros que não entendem essa separação. Né? Em média, Kardec diz que esse estado de confusão leva aproximadamente uma semana. Isso em média. Tá? Pode levar muito menos e pode levar muito mais. No caso de suicídio, por exemplo, há espíritos que ficam ligados ao corpo, acompanham todo
a putrefação do corpo. O corpo está apodrecendo lá no caixão e ele está ligado no corpo. Ele está ligado ao corpo. Não é? Funciona mais ou menos como uma punição para o espírito, né? Para ele aprender que ele não deve cometer essa estultice, essa loucura temporária que é o suicídio. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento e, ao longo da nossa encarnação, procuremos, por exemplo, nos afastar dos vícios, álcool, cigarro, droga, sexo exagerado, descontrolado, né? Enfim, excesso de comida, qualquer coisa que nos ligue ao mundo material. Comida excessivamente temperada, né? Tudo isso são sensações que nós guardamos no nosso corpo e que o espírito está naturalmente ligado, porque ele recebe a impressão do perispírito. Né? O espírito, embora não esteja ligado ao corpo diretamente, ele está ligado ao corpo pelo perispírito. O corpo passa a sensação para o perispírito e o perispírito transmite essa sensação para o espírito. O espírito dá uma ordem para o perispírito e esse perispírito, o perispírito do espírito, retransmite essa ordem para o corpo, que aceita e executa o comando dado pelo espírito. Né? Então o espírito está sempre no comando do seu corpo físico, recebendo todas as impressões e devolvendo essas impressões de conformidade com o que ele pensa e sente. É preciso, então, e aqui não estamos tratando de religião, mas de ciência, não é? É preciso que nós nos desvencilhemos ao máximo destas sensações que nos ligam à vida física. Quanto mais isso acontecer, melhor para nós. Melhor para o nosso desencarne. Mais feliz, mais tranquilo, mais suave será esse desligamento do perispírito do corpo físico. Mas vamos lá. Respondeu a sua pergunta? Ótimo, vamos lá. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertencia e não compreendem como possam estar separados. Continuam a se ver em sua forma anterior e essa visão provoca em alguns, durante certo tempo, uma estranha ilusão. Julgam-se ainda vivos. Falta-lhes a experiência desse novo estado para se convencerem da realidade. A gente pode entender dessa explicação dos espíritos superiores o seguinte: à medida que o espírito vai encarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando, ele adquire uma certa experiência com essa situação. Assim como todas as outras coisas que nós vivenciamos, todas indistintamente. Um homem, uma mulher, um espírito que conhece automóvel desde da sua criação, lá 1896, com Carl Benz, produz o primeiro automóvel, 1896, se não me falha a memória, que vem desde aquela época, conhece o automóvel, dirigiu o automóvel, tem intimidade com o automóvel. Quando ele reencarna um bom motorista. Eu estou citando uma situação só para o bom entendimento. Né? E o encarnar e desencarnar também é uma experiência que o espírito adquire ao longo das suas encarnações e desencarnações. Se não, vejamos, eu vou ler novamente para o bom entendimento. Falta-lhes a experiência desse novo estado para se convencerem da realidade. Se não tem experiência, é porque são espíritos de primeiras encarnações. Tá certo? Dissipando-se esse primeiro momento de perturbação, o corpo lhes aparece como velha roupa, de que se despiram e que não querem mais. Isto acontece com muito mais naturalidade para aqueles que estão espiritualizados, não só pelo conhecimento espírita, mas pela prática da caridade, como nos ensina Jesus de Nazaré. Não é? A benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Todos aqueles que praticam a caridade conforme Jesus ensina, independentemente de terem conhecimento de doutrina espírita ou não, têm muito facilitada o seu desencarne. Sentem-se mais leves
e como livres de um fardo. Não sofrem mais dores físicas e são felizes de poderem elevar-se e transpor o espaço, como faziam muitas vezes em vida, nos seus sonhos. Ou seja, parece que estão voando. Eu acho que todos aqui já passaram por essa experiência de, nossa, eu voei essa noite, eu estava voando, sonhei que estava voando. É muito natural isso acontecer com os encarnados, porque é uma experiência que ele está relembrando do seu estado de espírito. O espírito não se locomove, não se desloca como nós nos deslocamos, não é? Nós praticamente nos arrastamos aqui na Terra. O ato de andar é praticamente se arrastar em relação àquilo de que o espírito é capaz, é praticamente se arrastar. O espírito se locomove com muita facilidade, muita, pela força do pensamento, não é? E aqui tem o rodapé de número 1 que diz: quem se reportar ao que dissemos, é uma nota de Kardec, quem se reportar ao que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, questão 400 a 418, quem quiser ter uma noção melhor daquilo que ensina os espíritos superiores, leiam a questão 400 e seguintes, até 418. Compreenderá que os sonhos que quase todos têm, vendo-se transportando através do espaço e como que voando, são a lembrança das sensações do espírito durante o seu desprendimento do corpo, levando o corpo fluídico, perispírito, o mesmo que conservará após a morte. Esses sonhos podem, pois, nos dar ideia do estado do espírito quando se desembaraçar dos entraves que o retém na terra. Esses entraves nada mais são do que o corpo físico e as sensações do espírito ligadas à materialidade do espírito. Materializado o espírito, quanto mais materializado o espírito, quanto mais ele gostar das coisas materiais, das coisas ligadas a este mundo, mais ligado ao corpo físico ele vai estar. Consequentemente, se desvencilhar-se do corpo depois da morte, depois do fenômeno da morte do corpo físico, mais difícil será esse desligamento. Ao mesmo tempo, apesar da falta do corpo, constatam a inteireza da personalidade. Poxa, eu estou pensando, eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou ouvindo, com mais facilidade até, né? O espírito meio que se assusta com essa inteireza. Nada ficou com o corpo, porque tudo está no espírito. Nada reside no corpo, muito menos no perispírito, viu? Muito menos. Vocês querem um exemplo? Cada vez que nós, ao longo do nosso sono, do corpo físico, durante os sonhos, adentramos um outro planeta, por exemplo, nós trocamos de perispírito. Quando o espírito, vindo de um outro planeta, vem no nosso mundo por alguma razão, ele troca ali para entrar no nosso mundo de perispírito, porque o perispírito ele tem que ser constituído pelos elementos constitutivos daquele planeta. E nenhum espírito pode se locomover, entrar em outro planeta, se ele não tiver um perispírito. Por quê? Porque ele precisa lidar com a materialidade daquele mundo, seja ele superior ou inferior ao nosso. Ele troca de perispírito. Então nada reside no perispírito, nem pensamento, nem marca, nem lembrança, nem coisa nenhuma. Tudo reside no espírito. Por isso que ele fala aqui da inteireza do espírito, e não do perispírito. Notem isso, tá? Porque tem aí uns filósofos de plantão aí que estudam marcas que ficam no perispírito de outras encarnações, está tudo baboseira, tudo conversa fiada de quem não tem conhecimento da ciência dos espíritos. Tem uma forma que não os constrange nem os embaraça, e tem a consciência do eu, da individualidade. Continua sendo uma individualidade, como nós nos sentimos individualidades aqui nesse mundo, embora encarnados. Não é? Que devemos concluir disso, pergunta Kardec, que a alma não deixa tudo no túmulo, mas leva com ela alguma coisa.
Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que trataremos mais tarde, demonstram a existência no homem de 3 componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente em que se encontra o senso moral. Segundo, o corpo, invólucro material e grosseiro, de que é revestido temporariamente para o cumprimento de alguns desígnios providenciais. Viver é cumprir desígnios de Deus. Todos nós colaboramos com a sua obra, ensinam os espíritos superiores. Por isso que eles chamam aqui de cumprimento de alguns desígnios providenciais. Ninguém deixa de colaborar. Até os mais inferiores, até os mais inferiores. Todos nós colaboramos para a harmonia do universo. Sempre tenham isso em mente. Todos colaboramos. Malgrado a vontade de alguns. Malgrado a estupidez de alguns, de acharem que Deus não existe. Essa baboseira toda de gente que não tem conhecimento ou que é materialista, não é? Ou ateu. Terceiro, o perispírito, invólucro fluídico, semimaterial, que serve de liame, de ligação entre a alma, o espírito e o corpo. A morte é a destruição, ou melhor, a desagregação do envoltório grosseiro que a alma abandona. Por que desagregação? Porque ele vai perdendo vitalidade e se desagrega mesmo. Ele entra em disfunção. Quando ele é concebido, ele vai criando funções. À medida em que o feto vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo os órgãos, esses órgãos vão se desenvolvendo cada vez mais, o espírito reencarna, ele nasce para a luz, né? Depois de 9 meses, os órgãos continuam se desenvolvendo e atingem uma maturidade depois de um determinado tempo. Então ele criou o corpo, criou pela própria natureza, a que ele é destinado, as funções necessárias ao cumprimento dos desígnios de Deus para aquele espírito. E o inverso também é verdadeiro. Ao longo do tempo ele vai criando disfunções. Para um órgão, para outro, problema de respiratório, problema circulatório e assim por diante, até que chega um momento em que ele perde a sua funcionalidade. Não é? Assim que as coisas acontecem. E é natural, plenamente natural. Não é? Aliás, aqueles que estudam doutrina espírita almejam a morte, desejam a morte. E não tem nenhuma morbidez naquilo que eu estou falando, não. Não estou sendo mórbido aqui, não. É desejável. É desejável por quê? Porque é a liberdade do espírito. Nós sabemos que nós vamos estar em estado de liberdade, podendo ir segundo a evolução de cada um, o progresso espiritual de cada um, aonde nós quisermos, aonde nos for permitido, com total liberdade. Né? Então vamos ter muito mais tempo para estar ao lado daqueles a quem nós amamos, de ajudá-los, de ampará-los, de inspirá-los no bem, enfim, de fazer tudo aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer encarnados. Não é? Então é muito de se desejar a morte, é muito de se desejar. Seria o ideal do encarnado, deveria ser o ideal do encarnado, passar o mais rapidamente possível pela encarnação, evoluir ao máximo que ele conseguir, usar essa ferramenta que é o corpo da melhor maneira possível para progredir e desencarnar. Elaborar uma nova encarnação, que é o que nós fazemos, estudamos as encarnações precedentes, né? Colocamos lá tudo no papel, elaboramos uma nova encarnação, que preciso reencarnar de tal maneira assim para continuar o meu progresso. É isso que nós fazemos. Essa é a nossa tarefa em estado de erraticidade. Não tem departamento reencarnatório, coisa nenhuma. Quem elabora a sua encarnação é o próprio desencarnado, é o próprio espírito. Tá bem? O outro envoltório, o perispírito, desprende-se e vai com a alma, que dessa maneira tem sempre um instrumento de ação sobre a matéria. O espírito utiliza-se do fluido perispiritual para agir sobre a matéria. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui de pergunta. Do Diniz não tem. E da Regiane. A Regiane falou alguma coisa aqui. Ô Regiane, obrigado por estar conosco, viu?
toda semana tenho isso, ela falou. Ela deve estar se referindo aí ao sonho, né? Está voando. Vou nos lugares, quando dormindo, mas sei que estou em casa, deitada na cama, dormindo. Na realidade, você não está dormindo, quem está dormindo é o corpo. Né? O seu perispírito está livre. Tá bem? É isso mesmo, viu, Regiane? É isso mesmo. Vamos lá, seguindo. Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Temos tempo. Este último perispírito, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, é também material. Olha esta afirmação dos espíritos superiores. O perispírito é matéria. Não tem nada a ver com espírito. É matéria. Apesar de não termos, até o presente, podido captá-lo e submetê-lo à análise. Esse segundo envoltório da alma, ou perispírito, existe, portanto, na própria vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe e através do qual o espírito transmite a sua vontade. Bom, eu acabei de falar agora há pouco exatamente esse mecanismo, como esse mecanismo funciona. É assim que funciona. O perispírito tem esse objetivo. Este é o objetivo do perispírito. Receber as sensações do corpo e transmitir para o espírito. O espírito dá ordem para o perispírito, o perispírito transmite para o corpo. É assim que a coisa funciona. E através do qual o espírito transmite a sua vontade ao exterior. O exterior é o corpo físico e aquilo que está em torno dele, que ele precisa agir. Agindo sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e transmissão do pensamento. Ele fez a comparação aqui com o fio, né? Se o notebook aqui não tivesse ligado à energia elétrica, eu chegaria um momento que ia ficar sem energia elétrica para poder transmitir o nosso encontro de estudos, né? A mesma coisa pelo espírito, essa ligação que existe entre o corpo e o espírito, e vice-versa. É, enfim, esse agente misterioso, inapreensível, chamado fluido nervoso, que desempenha tão importante papel na economia orgânica e que ainda não se considera suficientemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando ele fala de desempenhar importante papel na economia orgânica, ele está dizendo de que todas as nossas emoções agem e reagem sobre o corpo e reagem sobre o espírito. A maioria das doenças são adquiridas, poucas são patológicas ou congênitas. Pouquíssimas, aliás. A maioria das nossas doenças são doenças adquiridas, que lamentavelmente a ciência clássica ainda não se utiliza desse conhecimento para curar as pessoas. Devia se utilizar-se. Aliás, eles estão chegando aos poucos a se conscientizarem do papel das emoções na economia da vida orgânica. Né? Eles estão se conscientizando disso. Aliás, os médicos antigamente, eles não eram tão científicos. Eles eram mais humanos. Havia uma ciência mais humanizada. Tanto que, antigamente, os médicos antigos ensinavam aos seus alunos que a anamnese curava 80%, 90% das doenças físicas. A conversa, o diálogo entre médico e paciente ajudava muito mais do que qualquer remédio. E hoje, os médicos são totalmente científicos. Não, vai, você está sentindo tal coisa, vai lá, faz tal exame, assim. Quer dizer, não tem mais aquele lado humano na prática da ciência médica. Não é? A medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, aquilo que se vê, não é? Priva-se do conhecimento de uma causa permanente de ação na apreciação dos fatos. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão. Lembremos-nos
somente que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicáveis. Tenham sempre isso em mente. O perispírito, ele realiza um papel fundamental para o espírito, fundamental, em todos os sentidos, em relação ao corpo, em relação à vida, em relação à vida espiritual, em relação à ação do espírito sobre a matéria, estando ele encarnado ou não. Aqui tem um rodapé, que é a nota do tradutor, que diz o seguinte: o desenvolvimento da psicoterapêutica mais recentemente da medicina psicossomática confirmam o acerto de Kardec nesta observação, afirmou o professor José Herculano Pires. Ele segue: o perispírito não é dessas hipóteses a que se recorre nas ciências para a explicação de um fato. Sua existência não foi somente revelada pelos espíritos, pois resulta também de observação, como teremos ocasião de demonstrar. Por agora, e para não antecipar questões que teremos de tratar, nos limitaremos a dizer que, seja durante a sua união com o corpo ou após a separação, a alma jamais se separa do seu perispírito. Tá bem? Sempre tenham isso em mente. A partir do momento que vocês começarem a analisar um fato mediúnico, a ação de um espírito sobre a matéria, a manifestação de um espírito, sempre tenham em mente isso. O perispírito faz um papel fundamental nessas manifestações. Tá bem? Vamos marcar aqui a questão de número 55 para nós retomarmos no próximo... Não, vamos fazer o seguinte, nós temos mais 4 minutos, eu acho que dá para a gente ler. A 55 é curta, tá bem? Vamos lá? Ele segue: já se disse que o espírito é uma flama, uma centelha. Aqui tem um rodapé do professor que diz o seguinte: o Livro dos Espíritos, número 88. Leiam lá aquilo que os espíritos superiores respondem a Kardec a esse respeito. Respondendo a uma pergunta de Kardec sobre a forma dos espíritos. Os seus instrutores espirituais disseram, abre aspas, eles são, se o quiseres, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. Assim mesmo que eles respondem lá na questão 88. Isto se aplica ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, ao qual não saberíamos dar uma forma determinada, mas em qualquer dos seus graus, ele está sempre revestido de um invólucro, ou perispírito, cuja natureza se eteriza ou se depura, não é? Vai quintessenciando, cada vez mais sutil, à medida que o espírito progride. Cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia, progride do ponto de vista moral e intelectual. Dessa maneira, a ideia de forma é para nós inseparável da ideia de espírito. A ponto de não concebermos o espírito, sem o perispírito, sem aquela. O perispírito, portanto, faz parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Mas o espírito sozinho não é o homem, pois o perispírito não pensa. Deixa claro, mais uma vez, que nada reside no perispírito. O perispírito é matéria, e matéria não tem inteligência, não tem pensamento, não tem nenhum dos atributos do espírito. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua atividade. É o mesmo que nós queremos atribuirmos a uma chave de fenda a inteligência. Chave de fenda não tem inteligência nenhuma. A chave de fenda é um ferramento, é a extensão da mão de um homem para realizar um determinado trabalho. Assim é o perispírito, é a mesma coisa. Não tem inteligência, não tem pensamento, não progride, não evolui. Ele se depura, é diferente de progredir. Quem progride é somente o espírito. Matéria não progride. Matéria se depura. Tá bem? Então agora sim, vamos anotar aí a questão de número 56
para o nosso próximo encontro, na próxima quarta-feira. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui dos nossos irmãos. Aqui no YouTube nada. A Regiane não escreveu mais nada. Se não houver nenhuma dúvida por parte dos nossos irmãos, Alexandre, Celso, Diniz, a Regiane e a nossa querida irmã Marlene Nobre, se não houver nenhuma dúvida, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Podemos? Muito bem, vamos lá então. Eu convido a todos os nossos irmãos, queridos irmãos, a esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para elevarmos o nosso pensamento, mentalizarmos a figura querida daquele que é o nosso mestre e modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos e discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos, e desta forma dignificar a vida. Dá-nos ainda, Senhor, a coragem e a determinação para orientarmos a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.